Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos fazer uma mini bonequinha. Uma bonequinha que eu coloquei na minha comunidade aqui no YouTube e muitas de vocês me pediram o passo a passo. Então hoje a gente vai fazer a nossa bonequinha, a Rosa, a Rosinha. Tá mega fofinha, né, gente? Então eu vou mostrar neste vídeo, nós vamos fazer esta bonequinha e eu vou mostrar também uma opção para a gente colocar uma saia nela, que é essa sainha. Esta é a bonequinha que eu mostrei na comunidade, mas sem a saia. Então a gente vai ter as duas opções. A gente pode fazer ela assim com saia e a gente pode fazer ela assim sem a sainha, como se ela tivesse com um body. Tá bem fofa, né, gente? Eu também mostro no vídeo essa forma de colocar o cabelo, ó, que é bem bacana, que é uma forma que a gente pode colocar sem precisar fazer em todos os furinhos do crochê da cabeça. A gente faz assim e ela não fica aparecendo aquela cabeça carequinha quando o cabelo, né, quando a gente quer deixar o cabelo solto, ó, e a criança for brincar ou a gente for virar a bonequinha, ela não aparece a carequinha. Então, esta é mais uma forma para vocês colocarem cabelo nas bonequinhas. Pode colocar também nas bonecas grandes. Ela serve também para boneca grande, para boneca pequena. Então é uma forma bem legal de colocar cabelo que eu mostro neste vídeo. E eu vou deixar a receita escrita da Rosa lá no meu Instagram. Então, se vocês não me seguem ainda no Instagram, o meu Instagram tá aqui embaixo para vocês, mas é bem fácil ler nele. Então, eu deixo a receitinha escrita para vocês lá. Então, se tu já gostou da nossa Rosinha, curte o vídeo, compartilha com as pessoas que tu sabe que gostam de fazer essas fofuras também. Se tu não te inscreveu no canal, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Sempre temos novidades por aqui. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que bastante gente está me pedindo as receitas em PDF. Eu disponibilizo os PDFs na minha lojinha online. Eu deixo aqui embaixo na descrição deste vídeo o endereço para a lojinha. Então chega de papo, né, gente? Vamos ao passo a passo. Depois vocês me contam o que vocês acharam da nossa bonequinha da Rosa. Vamos começar a bonequinha pelo sapatinho e pelas pernas. Vamos fazer então um anel mágico. Seguramos na palma da mão o fio, passamos por cima de 2 dedos, passamos de novo por trás do primeiro fio. Seguramos, passamos a agulha por baixo do primeiro fio, tiramos o segundo e aqui a gente faz um ponto baixíssimo. Fechamos o nosso anel mágico. Vamos fazer no anel mágico 8 pontos baixos. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos no final dela com 16 pontos. Nós vamos fazer agora 2 carreiras, a 3 e a 4 de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazendo 2 carreiras, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, que é a carreira 5, nós vamos trocar de cor. E vamos fazer a carreira sem aumentar e sem diminuir, pegando a alcinha de trás do ponto. Trocamos de cor, vamos esconder um pouco o fio. Depois a gente pode cortar. Quatro pontos, já está ok, podemos cortar o fio. E seguimos fazendo ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás do ponto. Na próxima carreira, que é a carreira 6, nós vamos fazer 2 pontos baixos
e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Na carreira 7, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 8 pontos. Antes de continuarmos, agora nós podemos colocar um pouquinho de enchimento na perna e no pezinho, só vai enchimento nesta parte, depois a gente não coloca mais enchimento. Nós vamos fazer agora 6 carreiras, da carreira 8 até a carreira 14, de ponto sobre ponto. Não tem aumento e não tem diminuição. 8 pontos baixos. Então, vamos fazendo 6 carreiras, depois a gente volta para continuar. Finalizamos as 6 carreiras, vou fazer só mais um ponto para a gente fechar com esta parte da troca de cor para trás, para não aparecer muito. Dois pontinhos, agora nós podemos fechar fazendo ponto, pegando os dois lados, ó, fazendo um pontinho baixo, pegando os dois lados para fechar a abertura. Três pontos baixos, já fechamos a abertura, deixamos um pedacinho bem pequeno de fio, depois a gente pode escondê-lo até dentro. Então, a gente faz duas, eu já fiz a outra, fazemos duas iguais. Nós vamos fazer os braços da bonequinha. Para fazer os braços, nós vamos usar a cor que a gente vai usar para fazer a roupa. Vamos fazer um detalhe da cor da roupa no braço dela em cima, como se fosse a manga. Então, nós vamos fazer 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 9 pontos. A carreira 3, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 9 pontos baixos. Na carreira 4, nós vamos trocar de cor e vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 6 pontos. Então, nós vamos fazer agora a diminuição nessa carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Eu tirei o marcador porque não é necessário, a gente consegue controlar aqui na troca de cor. Então, um ponto nós já fizemos, vamos fazer uma diminuição. Ficamos no final com 6 pontos. Agora, nós vamos fazer mais 5 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 5 até a carreira 9, vamos fazer de ponto sobre ponto, 6 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 5 carreiras. Aqui nós finalizamos até a carreira 9, vamos fazer agora um ponto baixíssimo e vamos arrematar com agulha de tapeçaria. Deixamos um fio bem pequeno só para a gente fazer o arremate.
Pegamos todas as alcinhas do ponto e puxamos para fechar. Cortamos o fio e a gente faz duas iguais. 2 bracinhos. Nós vamos fazer agora o corpo e a cabeça da bonequinha. Então, vamos começar pelo corpo com a linha que a gente quer fazer a roupa. Vamos subir 24 correntinhas. Vamos fazer a união com a primeira, cuidando para elas não virarem, né? Ficar do mesmo lado, para não ficar torcido. Fazemos a união com a primeira com um ponto baixo. Este ponto vai ser o primeiro ponto da nossa carreira 2. Vamos continuar fazendo pelas correntinhas até chegar de volta. Podemos marcar, né, pra gente não se perder, mas é bem fácil de ver também. Então, vamos fazendo ponto baixo por todas as alcinhas da correntinha. Vamos ficar no final com 24 pontos baixos. Chegamos no primeiro que a gente faz já um ponto baixo nele, e aqui nós podemos colocar o marcador. Nós vamos fazer, então, mais duas carreiras. Nós fizemos essa carreira em cima das correntinhas, vamos chamá-la de carreira 1. Vamos fazer, então, a carreira 2 e a carreira 3 de ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. A próxima carreira, carreira 4, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, porém, nós vamos fazer pegando a alcinha de trás do ponto, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 5, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência 3 vezes. Ficamos no final dela com 21 pontos. 6 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência 3 vezes ou até chegar de volta no marcador. Ficamos no final da carreira 7 com 18 pontos. 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Nós vamos fazer agora a carreira 8 de ponto sobre ponto, 18 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazer agora a carreira 9, 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 15 pontos. Então, vamos repetir essa sequência 3 vezes. Vamos fazer a carreira 10 de ponto sobre ponto, 15 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Na próxima carreira, que é a carreira 11, nós vamos trocar de cor e vamos fazer uma diminuição.
nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final da carreira 11 com 12 pontos, pegando normalmente o ponto. 1, 2, 3. 3 pontos baixos, já podemos cortar o fio. Deixamos o pedacinho, depois a gente esconde. Vamos fazer uma diminuição. E vamos repetir essa sequência mais 2 vezes. Agora, na carreira 12, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 12 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 13, agora nós vamos começar a fazer a cabeça da bonequinha. Nós vamos fazer, então, a carreira 13 de aumento por todos os pontos. Nós vamos ficar no final dela com 24 pontos. Vamos fazer, então, 12 aumentos. Aumento por todos os pontos. Na carreira 14, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. 3 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. É a carreira de número 15. 4 pontos baixos, um aumento. Vamos fazer agora 5 carreiras, da carreira 16 até a carreira 20, de ponto sobre ponto. 36 pontos baixos. Vamos fazer, então, 5 carreiras sem aumentar e sem diminuir. Nós vamos fazer agora na carreira 21, 10 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 33 pontos. Então, vamos fazer essa sequência até chegar de volta no marcador. A carreira 22 e 23, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 33 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 24, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira 25 com 24 pontos. 3 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Antes de continuarmos, vamos ver uma sugestão para colocar os olhos. Então, a sugestão que eu dou é, entre as carreiras 19 e 20, deixando 7 pontos de distância entre eles, sempre cuidando para ficar bem alinhado com o corpo, né? Bem alinhadinho com o pescoço. Então, entre as carreiras 19 e 20, com 7 pontos de distância. Então, vamos continuar, vamos fazer agora a carreira número 27.
Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Vamos fazer agora a carreira 28. Vamos fazer a diminuição por todos os pontos. Ficamos no final dela com 6 pontos e finalizamos com agulha de tapeçaria. Deixamos um fio bem pequeno, só para fazer o arremate. Vamos agora, então, colocar enchimento. Nós vamos colocar enchimento na cabeça. No corpo, nós vamos colocar bem pouquinho enchimento, só nesta parte, bem pouquinho. Aqui embaixo, a gente não vai colocar enchimento. Então, colocamos enchimento, depois a gente volta para montar a bonequinha. Finalizamos todas as partes da nossa bonequinha. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a montagem dela. Como eu comentei aqui, a gente não coloca muito enchimento, só um pouco, deixamos a parte de baixo sem enchimento. Vamos colocar aqui as perninhas dela. O restinho de fio que sobrou, a gente coloca pra dentro. Vamos deixar uma carreira mais ou menos pra dentro da roupa dela. Prendemos com alfinete. Vamos colocar a outra também. Agora, nós vamos fazer uma costura passando pelos dois lados, bem simples. Eu vou deixar uma pontinha do fio aqui bem na ponta. Vamos começar aqui. Vamos fazer uma costura passando por todos os lados, pegando sempre a última carreira. Apertamos bem, puxamos bem para ficar bem fechadinho. Bem simples, ó. Por todos os pontos, vamos passando a agulha de um lado para o outro. Não é difícil, é bem fácil. Aqui no meio a gente prende bem. Puxamos bem. Podemos tirar este alfinete. A gente só precisa cuidar para pegar todos os pontos, ó, daí fica bem parelhinho. Já podemos tirar o outro alfinete.
Para garantir que fique bem firme, a gente pode passar de volta, ó. Pode ir passando alguns pontinhos de volta. Que nós escondemos. Pronto. Assim a nossa bonequinha vai ficar sentadinha, ó. Agora nós vamos colocar os braços. Vamos colocar na agulha um fio igual que a gente usou para fazer essa parte da roupa. Passamos no braço e vamos prender bem na troca de cor. Vamos atravessar a agulha para o outro lado. Passamos no outro braço, ó. E voltamos a agulha de volta pro outro lado. Aqui nós podemos amarrar. Depois a gente esconde o fio lá pra dentro. Para fazer o cabelo, eu peguei uma linha, uma lã que eu já tinha, que é da Cisne. É uma lãzinha, não é um fio de algodão, que fica mais... Ele dá mais volume pro cabelo. Vou enrolar numa régua que eu tenho de 20 centímetros, pode ser em qualquer, pode ser um pedaço de papel, numa agenda, num caderno, né? Só pra gente poder enrolar. Então, 20 centímetros mais ou menos. Se quiser mais curto, mais comprido, fica a critério de cada um. Então, eu vou enrolar um pouco. Vou cortar as duas pontinhas, aqui e aqui, porque este vai ser o comprimento do cabelo, os 20 centímetros. E vou mostrar para vocês uma forma diferente, para não ficar com o cabelo com a cabeça carequinha, assim, quando a gente não prende, né? A gente prende normalmente assim ao redor, como eu fiz na Ceci. Se a gente soltar o rabicó do cabelo, vai aparecer a cabeça atrás. Então, eu vou mostrar uma forma que é bem bacana para preencher toda a cabeça. Vamos ver, 1, 2, 3, na quarta carreira acima do olho. Um pouquinho pro lado do olho, ó. Eu marquei, dos dois lados. Nós vamos fazer, então, até mais ou menos 1, 2, 3 carreiras para deixar aqui como se fosse a nuca dela, ó. Deixamos bem parelhinho com o corpo. 1, 2, 3. Na quarta carreira a gente marca. Dois, 4, 6, 8 pontos, deixamos de distância. Então, nós vamos trazer o cabelo daqui, na lateral, até aqui. Então, vou mostrar como eu vou fazer. Eu vou pegando mechinhas do cabelo assim, bem no meio, e vou colocar aqui, ó. Deixando bem certinho as duas pontas, o comprimento, pra gente depois poder usar o cabelo
com o comprimento certo. Aqui no meio, ó, como a gente quer prender nesta linha, então a gente puxa um pouquinho pra frente, ó. Ele tem que ficar assim. Podemos colocar alguns alfinetes pra definir como se fosse aqui no meio, que a gente tem dividido o cabelo, né? Nós vamos prender assim. Então, vamos prender essa mechinha, depois a gente coloca mais. Atrás. Aqui nós podemos colocar um pouquinho mais pra fora, ó. Eu falei 8, vamos colocar mais, vamos deixar 10, 2 de cada lado. Não ficar tão pra dentro. E vamos começar a prender aqui. Eu fiz um nozinho na ponta, então vou passar bem aqui no meio pra ficar. Vou sair lá na frente. Começar daqui pra lá, de frente pra trás. Tô usando uma linha preta, porque a linha marrom que eu tenho, ela é um pouco mais, é muito clara, então eu peguei uma linha preta que não vai aparecer. Temos que usar uma linha bem próxima da linha que do fio que a gente tá usando pra fazer o cabelo. Ó, agora a gente só vai passando uma costura por cima do fio, ó. Bem simples. Ó, costuramos o fio. Agora, nós vamos colocar mais um pouco aqui. Vamos deixar a agulha pra cá. Estes aqui já podemos tirar. Aqui nós procuramos cobrir bem a cabeça. E vamos costurando uma linha reta como se fosse a divisão do cabelo. Ó, estamos fazendo uma divisão do cabelo com a costura, ó, vai ficar bem bacana depois. Vamos colocar mais um pouco aqui, a gente vai ajeitando, ó, para cobrir a cabeça na parte de trás.
Assim nós cobrimos já toda a cabeça. Agora nós vamos passar a agulha aqui embaixo, vamos prender só essa parte aqui do cabelo, ó. Agora nós vamos ajeitar bem na cabeça e vamos prender essa parte de baixo. Aqui a gente cuida para não fazer o ponto muito largo, para não aparecer muito, a gente faz uns pontos menores. Sempre pegando todos os fios, ó, passando por cima, passando pela cabeça, para prender todos os fios. Opa. Ó, vamos puxando bem. Aqui a gente pode cortar. Finalizando de prender aqui atrás, ela fica bem fechadinha a cabeça, ó. Agora a gente vai prender mais uma parte por cima para deixar soltinho o cabelo por cima. Eu cortei o mesmo tamanho. Se vocês preferirem, vocês podem fazer também um pouquinho maior, não precisa ser neste tamanho. Como é a última camada de cabelo que eu vou colocar, a gente cuida bem dos pontos, porque essa vai aparecer, então a gente faz bem parelhinho.
Agora a gente pode cortar um pouquinho, né, como a gente preferir. Eu fiz um cordãozinho de 60 correntinhas. Eu quis mostrar essa forma de colocar o cabelo, porque se a gente for dar essa bonequinha para uma criança e ela soltar o cabelinho, a cabeça não tá sem cabelinho, ela vai ficar, ó, com cabelo por toda a cabeça. Fica bem bacana, né, gente? Não fica aparecendo aquela cabeça carequinha. Então, nós temos essa opção com uma tiarinha e podemos fazer também, como eu deixei essa aqui solta, ó, cortei um pouquinho mais curto dos lados, deixei soltinho. Ou nós podemos prender assim, dividindo no meio, que fica preso dos ladinhos, que fica bem bacana, e atrás também fica como se estivesse preso atrás o cabelo. Vamos fazer então o bordadinho dos olhos. Eu coloquei o fio preto, o mesmo fio que eu usei para fazer a costura do cabelo. Vou até entrar aqui no cabelo, ó, que não aparece atrás, e vou sair aqui no olho, bem do ladinho. Um pouquinho mais para cima. Vou fazer um ponto bem pequeno para cima, utilizando só uma carreira, ó, um pouquinho para lateral. Vou sair no mesmo lugar. Agora eu vou um pouquinho mais para cima para ficar como se fosse os cílios dela. Vou tentar sair aqui do outro lado, vamos ver se eu consigo. Foi nesta carreira, aqui em cima. Estão vendo que eu nem marquei, né, gente? É o olho mesmo, dessa vez. Só 2 pontinhos pequenos, ó. Entramos no mesmo lugar e podemos sair lá no cabelo. Pronto, escondemos o fio, já não abre mais. Nós vamos deixar esta bonequinha sem boca, mas se vocês quiserem boquinha, é fácil, né? Gente, é só fazer um pontinho, vamos ver em qual carreira, deixando uma carreira depois do olho na próxima. Só abraçar um ponto aqui, fazer um pontinho, pode ser com a cor rosa, então nós vamos deixar esta sem a boquinha. Vou mostrar agora para vocês como eu faço essa sainha, como a gente pode fazer essa saia para ela. Então, a gente pode ter as duas opções, com a sainha ou deixando ela assim. Então, eu vou usar a mesma cor, se vocês quiserem, podem usar uma cor contrastante, né? Uma cor diferente para fazer a saia. Nós vamos colocar o fio e vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Poderíamos ter feito antes a saia, né, gente? Agora fica um pouquinho mais difícil. Mas eu não ia mostrar, eu ia só deixar na receita, mas eu vou mostrar pra vocês porque eu sei que tem gente que tem mais dificuldade. Então, eu resolvi mostrar também. Um ponto baixo e um aumento. Vamos seguindo assim até chegar de volta.
Agora eu vou fazer um aumento. Um aumento de ponto baixo, né? Aqui depois a gente pode cortar esse pedacinho de fio. Não tem muita importância aqui a gente ficar contando os pontos, tá, gente? É só ir fazendo ao redor. Não precisa ficar contando ponto, assim, fiz 30 e era 32, não tem problema. Só nós irmos fazendo um ponto baixo e um aumento. Claro, não podemos esquecer de fazer os aumentos para não ficar muito justinha a saia. Então, vamos fazendo por toda a volta. Chegamos no final, então a gente faz mais um no primeiro, para ficar a emenda certinha. Agora, a gente vai subir 2 correntinhas e vamos fazer ponto alto por todos os pontos baixos que a gente fez, pegando a alcinha de trás do ponto. Opa, ponto alto. Um ponto alto em cada ponto baixo da carreira anterior, pegando a alcinha de trás do ponto. Então, quando a gente finalizar, vai ficar assim, nós vamos fazer uma carreira, vamos emendar com ponto baixíssimo, subimos mais 2 correntinhas e vamos fazer mais uma carreira de ponto alto. Sem aumentar e sem diminuir, é ponto sobre ponto. 2 carreiras de ponto alto, arrematamos o fio e escondemos. Nós vamos ter a saia da bonequinha desta forma. Gostaram, pessoal, de fazer a rosinha? Ela é muito fofinha, né? Então me contem o que vocês acharam e se vocês fizerem ela e quiserem me marcar nas redes sociais, pode usar a hashtag FizComAglê. Vou deixar aqui para vocês que eu já recebo notificação de marcação. E vou lá dar um coração para vocês. Então, para quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!